Olá pessoal, eu sou o Carlos Armiti, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Hoje eu vou entrar num outro assunto espinhoso, que é o conceito de evolução espiritual. Primeira coisa que a gente já tem que parar e analisar é a própria palavra evolução. Qual é o significado que ficou gravado na cabeça da maioria das pessoas dessa palavra? Normalmente as pessoas associam o termo evolução como uma espécie de escalada em termos de melhoria, de que A é mais evoluído do que B porque A é melhor do que B. Só que quando a gente coloca esse critério melhor, automaticamente surge a pergunta: melhor em relação a quê? E aí entra a questão de critério. Qual é o critério que você usa para comparar duas coisas e dizer que uma é melhor que outra ou que uma é mais evoluída do que outra? Se o critério for o seu gosto pessoal, temos aí um problema muito sério, já que temos mais de 7 bilhões de pessoas aqui nesse planeta, pelo menos encarnados, né? Fora, sabe lá, né, como são qual é a quantidade de seres que não estão necessariamente encarnados na forma humana aqui no planeta Terra. Mas vamos pensar só nesses mais de 7 bilhões, para cada pessoa que gosta de chocolate, existe uma que não gosta. Então, quando a gente coloca o gosto pessoal como critério para dizer que uma coisa é melhor do que outra, já aí praticamente invalida-se qualquer tentativa de estabelecer esse critério de evolução. Então esquece, gosto pessoal não tem nenhum tipo de possibilidade de ser um critério, principalmente para um universo tão grande, vasto e diversificado que nós vivemos. E infelizmente a gente precisa de vez em quando dar a notícia para as crianças mal avisadas de que o universo não tem a mínima obrigação e muito menos o interesse de se moldar aos gostos de uma pessoa específica. Ao contrário do que dizem muito por aí, o universo não conspira a nosso favor. O universo apenas se manifesta. E nós é que vamos navegando no meio da sua manifestação e recolhendo informações, aprendizados e experiências das coisas que nós vamos vivendo. É isso daí. O universo ele não tem nenhuma obrigação e nenhum interesse de se moldar ao seu gosto, aos interesses do seu umbigo, aos interesses do seu ego narcísico. Aí você pode colocar, bom, mas evolução espiritual, Carlos, nós estamos falando aí da questão religiosa, nós estamos falando da vivência espiritualizada da pessoa. Tá, se você for usar a questão religiosa como critério para definir evolução espiritual, também vamos ter um problema sério, porque no mundo nós temos aí pelo menos uma dezena, ou até mais, de grandes sistemas religiosos. E cada um deles traz os seus dogmas, seus preceitos morais. Mesmo aqueles que dizem, não é uma religião, é um sistema filosófico, se tem um dogma, se segue uma cartilha, se tem um determinado regimento moral, é religião. Não importa se tem um deus, vários deuses, né, se tem missa, se não tem missa, se tem culto, se não tem culto. A manifestação, a organização importa pouco. O que importa é o fato de que existe um dogma rígido no qual as pessoas têm que acreditar, um conjunto de crenças e, evidentemente, uma espécie de esteio moral no qual as pessoas têm que se formatar. E aí, evidentemente, graça também à diversidade nesse campo. Então, estabelecer o critério religioso também fica difícil. Para a gente começar a entender essa história de evolução espiritual, nós temos que entender um pouco da dimensão
e da diversidade do universo. Para a gente começar a perceber que critérios pessoais, critérios religiosos, critérios sociais, culturais, eles não são absolutamente nada, eles não são ninguém na fila do pão da manifestação universal. Imagine uma biblioteca onde só exista um livro, apenas um livro. Cada pessoa que chega a essa biblioteca e abre esse livro vai ler ali uma história diferente. Uma pessoa vai abrir esse livro e vai ler Dom Casmurro, outra vai ler Os Lusíadas, outra vai ler a Ilíada, outra vai ler, sei lá, uma receita de bolo, a outra as fofocas da semana dos artistas. O universo é assim, gente. O universo, ele cabe numa só estrutura todas as diversidades possíveis. E nós somos fractais desse universo. Só que, como o fractal ele repete a forma do todo no microcosmos, nós repetimos formas diferentes de acordo com o universo que nós estamos, vamos dizer assim, identificados. Se você está mais identificado com o Dom Casmurro, se você está mais identificado com a Ana Karenina, se você está mais identificado com os Lusíadas, é isso que você vai repercutir. E não existe forma certa, errada, melhor ou pior. Então, nesse mundo extremamente diverso e nesse mundo multifacetado, e que nós somos fractais de formas diferentes, que relacionamos com todos que são totalmente diferentes, não tem como dizer quem é melhor ou pior. Fica totalmente impossível e totalmente restrito à cabecinha pequena dos seres humanos essa ideia de evolução espiritual. Vamos buscar um pouco a origem desse termo, de uma certa forma, como que ele ingressou na sociedade moderna. Ele veio a partir da própria questão da biologia, da evolução de Charles Darwin, né? Porque ele propôs essa teoria no século XIX e, evidentemente, as pessoas já fizeram toda uma leitura equivocada, né, de que a evolução seria uma melhoria. E fizeram também uma leitura equivocada de que o homem seria a melhoria do macaco, quando Darwin nunca falou isso, né? E isso é, inclusive, ensinado aí de forma canalha em algumas religiões para desmerecer o trabalho científico e emburrecer as pessoas. Na biologia, se considera, vamos dizer assim, evoluído não aquilo que é melhor, mas aquilo que conseguiu desenvolver estratégias de sobrevivência que são mais funcionais e vencedoras perante a diversidade de influências do ambiente. Basicamente é isso. Se você consegue desenvolver uma estratégia de sobrevivência que ela funciona, ela permite que você siga adiante, sobreviva e gere mais filhos, tá? Está aí um processo evolutivo. É assim que a biologia pensa a evolução. Então, se você volta lá atrás, há mais ou menos 30 mil anos atrás, existiam duas espécies de homem na Terra, o Homo sapiens e o homem de Neandertal. Em um dado momento, o homem de Neandertal se extinguiu e ficou o Homo sapiens. A discussão sobre isso é bastante acalorada, existem várias teorias, né, de que o homem de Neandertal desapareceu e o Homo sapiens permaneceu porque ele desenvolveu, por exemplo, cultura, comunicação, coisa que o homem de Neandertal não tinha desenvolvido. Isso foi muito importante naquela época, final de uma era glacial, em que se precisava avisar, comentar, passar informação, né, para poder sobreviver naquele período de extrema mudança climática que estava acontecendo. Mas há teorias também que dizem que houve uma pandemia, até por conta da mudança climática, e isso fez com que os neandertais, que eram mais suscetíveis a essa pandemia, menos uma imunologia mais baixa, desapareceram. Bom, não importa qual foi o evento em si, o que levou à extinção dos neandertais. O fato é que o Homo sapiens ficou porque a estratégia de sobrevivência, seja lá qual for, que ele desenvolveu naquela época, foi a que funcionou melhor.
Então veja que cai por terra os paradigmas morais. Não tem como dizer o homem de Neandertal era mais evoluído, era mais bonzinho do que o Homo sapiens era mais bonzinho do que o homem de Neandertal, ou ele fazia mais mantras, ou ele não comia carne, ou era vegano, ou coisa do tipo. Não, né? Não existe nenhum critério aí específico, que é estratégia de sobrevivência. Basicamente é isso. Agora, quando nós pegamos esse conceito de evolução e trazemos para o mundo da espiritualidade, aí que começam as complicações, porque justamente as pessoas trazem aquele conceito de que eu sou melhor, portanto eu sou espiritualmente evoluído. E aí a pessoa automaticamente já acha que a pessoa que não come carne ou que não bebe álcool, ela é mais evoluída e melhor do que aquela que come carne e que bebe álcool. Quando na verdade não existe absolutamente nada que coloque essa situação. Então, se você olha no mundo biológico, você tem o leão come carne. Você tem o elefante é herbívoro. Não tem como você dizer que uma espécie é mais evoluída do que outra, nem biologicamente, e nem por essa visão canhestra que a espiritualidade, ou pela boa parte da espiritualidade, cunhou para o termo evolução. Na astrologia, a gente pode trazer esse termo evolução usando aí o significado do planeta Urano. Urano é o planeta do progresso, mas a gente também tem que tomar cuidado com essa palavra, porque progresso sempre lembra aquela coisa de ir além em termos tecnológicos e científicos, ou econômicos, ou sociais. E essa palavra, às vezes, ela engana, ela pode derrubar. Então, nós temos que pensar na questão da mudança de estado. De um estado onde você você tinha menos recursos e não conseguia desenvolver estratégias de sobrevivência eficientes, pulando para um novo estado onde você tem mais recursos à mão e consegue desenvolver melhores estratégias de sobrevivência. Do ponto de vista da astrologia, o Urano representa isso. Um salto, que não tem nada a ver com salto quântico, porque esta palavra também é muito mal utilizada, né? É outra que caiu da ciência para dentro da espiritualidade e foi totalmente deturpada, mas existe um salto, na verdade, de você sair de uma zona de conforto, de uma zona muitas vezes de crenças equivocadas e que aprisionam você numa visão de mundo limitada, e você muda para um outro campo, para uma outra zona onde você vai ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de abrangência, de enxergar as coisas de uma forma mais alargada. Portanto, você vai ter mais recursos emocionais, físicos, disponíveis para você tocar a vida e desenvolver suas estratégias de sobrevivência diante dos desafios que vem vindo aí. Então, do ponto de vista astrológico e do ponto de vista aqui da astrologia sistêmica, evolução é isso. É quebrar a casca do ovo do seu paradigma. Um paradigma que funcionou até aqui. O fato de a gente quebrar esses paradigmas não significa que eles são inválidos ou que nós devemos, vamos dizer assim, negativá-los. Não. Eles foram importantes, eles foram a estrutura que nos trouxeram até aqui. E vieram antes, e portanto, do ponto de vista sistêmico, eles têm precedência. Porém, há um momento em que eles já não servem mais para os desafios da vida atual. Então, nós temos que romper com esses paradigmas e mudar para um outro patamar, onde eu vou adotar paradigmas novos, mais cheios de recursos, mais capazes de nos oferecer estratégias de sobrevivência funcionais para o momento atual. Então é isso, é você sair dessa zona, quebrar o teu ovo e ir para a vida, ir para os desafios. E isso, gente, não existe melhor ou pior. Não existe ele é mais evoluído do que aquele. Porque como cada um de nós é fractal de uma versão das infinitas versões do universo, não existe como dizer que a experiência que um está vivendo é mais evoluída do que a sua. Pensa numa pessoa que fica o dia inteiro
sentada na sua almofada, na mandala, fazendo meditação, não come carne, né? E fica ali, vibrando alto, né? E uma outra, que sequer nunca participou de nada dessas coisas, e é um rapaz que decidiu ser transexual. E para isso ele teve que romper com a família o botou para fora de casa, ele foi morar na rua, ele passou fome, apanhou da polícia, apanhou de homofóbicos. Pensa nessa pessoa. E ela está aí, sobrevivendo, batalhando, pagando um preço alto para ser aquilo que ela é, para viver a sua essência. Eu pergunto para você, na hora que a jurupoca piar, na hora em que o gargalo apertar, na hora em que os desafios se transformarem em coisas monumentais, quem é a pessoa mais preparada para enfrentar esses tsunamis da vida? Aquela pessoa que rompeu com tudo para ser quem ela é? Ou a outra, que ficou vivendo uma visagem místico-espiritual, né? Vamos dizer assim, uma bolha, né, de espiritualidade muitas vezes pouco prática e pouco propositiva no sentido de mudar a sua vida e mudar a vida da sua comunidade. Então, quando a gente olha essas duas situações, uma pessoa lá, que eu chamo do grupo do Namastê Gratilux, né, que diante de uma situação não sabe depois o que fazer e corre chorar, tomar Rivotril, né, ou fazer alguma outra situação para se anestesiar ou escapar ou não enxergar o problema, ou aquela que encara de frente, falando palavrão, metendo as caras, sendo agressiva, quando o lado de cá fala, não pode ser agressivo, não pode fazer assim, tem que vibrar alto, né? Quem vocês acham que realmente consegue desenvolver a melhor estratégia de sobrevivência nesse mundo cão que nós estamos vivendo? Então, a gente já começa a fazer uma mudança também aí de paradigma na questão do que é evolução espiritual. De repente você acha que a evolução espiritual está nos templos, nos mosteiros, nos grupos, centros místicos, esotéricos, as pessoas ali entoando manta, ou lendo a Bíblia, ou gritando aleluia. Acha que isso é espiritualidade e evolução espiritual. Mas de repente a verdadeira evolução espiritual está acontecendo nas camadas mais baixas da população, onde as pessoas vão ter que lutar pela sua sobrevivência e buscar estratégias que estas pessoas nunca precisaram colocar em prática. E caso elas caiam nessa vida, elas não vão ter condições de fazer isso. Numa virada fenomenal que pode acontecer nos próximos anos no planeta Terra, essas pessoas que acham que passaram a vida inteira se preparando para um futuro espiritual, estou me preparando, né? Estou evoluindo para um futuro, pode ser que essas pessoas sejam aquelas que vão se ver totalmente desfraudadas, despreparadas, sem condições mínimas de tocar a vida diante dos desafios que estão por vir. E aquelas que estão lá na raia miúda, batalhando, sofrendo, desenvolvendo as estratégias mais agressivas muitas vezes para sobreviver, são aquelas que vão passar pelo gargalo que vem aí. Isso é uma reflexão, para a gente deixar um pouco desse elitismo espiritualista, dessa higienização espiritualista que tomou conta de boa parte da comunidade de pessoas que buscam aí um sentido maior na vida. Não se esqueça que nós somos seres humanos e a palavra humano veio do humus. E se a gente não se estatelar no humus da terra e não aprendermos a desenvolver estratégias de sobrevivência no humus, se não passarmos pelo humano antes, jamais seremos seres divinos ou esses seres espiritualmente elevados que se preconiza. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais
E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.